Aqui as autoridades que compõem a mesa, mas principalmente a todos vocês presentes nesse grande encontro. Sou professora e estou vereadora. Então, como professora, 25 anos, completa agora, ano que vem, em abril, 25 anos de magistério, todos eles consecutivos em sala de aula dentro da cidade de Mesquita. Então, trabalho já com todas as formações, desde das séries iniciais até o curso superior, mas principalmente o ensino médio, são jovens e adultos e sei, e conheço nos 4 cantos dessa cidade, porque eu fui diretor do Departamento de Educação, a programática dos bairros. E quando você entra nos espaços escolares, a gente começa a lidar com a situação do bairro, conhece de perto, e eu tinha essa prática de conhecer de fato aquela comunidade, saber a necessidade. No dia 8 de março de 2006, a nossa ministra, na época, Lucélia Freire, esteve aqui trazendo essa benfeitoria do governo federal, benfeitoria para a cidade de Mesquita, que essa casa que é um sonho de todos nós mulheres, de termos aqui um espaço para atendimento às mulheres vulneráveis na questão da violência. Era necessário. Então, acho fundamental uma política sendo construída e crescente. E eu digo aqui para vocês que eu estou imensamente satisfeita com o trabalho que eu tenho acompanhado da Casa da Mulher, sob responsabilidade da Tânia, de todas as meninas da sua equipe. Eu me sinto literalmente, como ela falou, e como as meninas que estão aqui presentes, em casa. Isso é fundamental, você se sentir acolhida. Eu conversei muito com a Sônia, a gente fala sobre tantas coisas, e numa dessas grandes conversas que nós tivemos, a gente veio falando, justamente eu, como centro legislativo, que estou na rua, a necessidade de nós conseguirmos movimentar mais mulheres para participar dessa casa, porque a Casa da Mulher não é só para as mulheres com situação de vulnerabilidade, a questão da violência, é para a gente construir políticas públicas. Eu tenho que falar aqui, porque não é defesa da presidenta, porque cada um tem o seu pensamento e a gente sabe que a gente não tem que mudar nada não, cada um tem a sua análise crítica sobre a questão. Mas quando se fala da mulher e o que ela tem passado como mulher no país, é inadmissível que nós mulheres não podemos compactuar com aquilo, porque independente de qualquer coisa, é uma figura pública. E como figura pública, todo mundo sabe, que estava lá os adesivos com cena de nudez e a imagem dela não é a imagem dela, é a imagem de qualquer um que possa estar naquela posição, qualquer uma mulher, que se fosse homem não estava naquela situação. Então a gente tem que começar a analisar essa política que a gente quer construir para que a gente mostre o potencial, porque ela está naquela situação, porque a mulher, se fosse homem, seria de uma outra forma, poderia ser retalhada, mas não da forma como foi, é violência, é crime. E aí a gente não pode compactuar com isso. A gente fala também, eu tenho que trazer atualmente as angústias que eu passo no dia a dia, que estou trabalhando na rua e lido realmente com a questão de mulheres vítimas de violência, a sensibilização delas para procurarem ajuda, porque muitas vezes não querem. Muitas vezes se sentem refém da situação que ela vive no dia a dia, dentro de casa, naquela passividade. E outra coisa que eu falei até ontem sobre isso, muitas delas são elas que sustentam a casa e continuam sendo vítimas de violência. Então hoje não é mais uma dependência financeira, que lá atrás justificava a mulher ficar nessa passividade. É uma dependência emocional. E isso nós podemos caracterizar. Ela não precisa se separar, se ela não quiser. Mas ela precisa lidar de uma forma diferente com essa situação, para que ela possa ter uma vida saudável e seus filhos também. Porque não é só a mulher que é vítima de violência que passa pela violência, As crianças que assistem isso também são violentadas. Essa questão é uma questão que a gente precisa trazer à tona. E, diga-se de passagem, a questão da violência não é uma coisa só da comunidade carente, não. Muitas mulheres, inclusive com formação, são vítimas de violências e continuam também nessa passividade. Então, como é que nós vamos construir uma política para que a gente possa fortalecer a nossa causa, que é viver em sociedade, ter o nosso respeito, ocupar o nosso lugar no espaço com respeito?
Porque nós estamos mostrando o potencial que nós temos. Ali a Câmara, nós temos 12 cadeiras e somente 2 mulheres. Meu Deus, como eu gostaria que pelo menos, não é utopia não, eu acho que eles têm como avançar, pelo menos 50% daquela cadeira fosse ocupada por mulheres. Não desmerecendo a capacidade dos homens não, mas nós temos uma coisa que é sensibilidade e conhecimento. Sabe por quê? Eu estou me alongando, mas eu preciso falar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a mulher também trabalha, o homem também trabalha, mas a mulher sabe se não tem professor na sala de aula, se não tem médico no posto, se aumentou as coisas no mercado. Ele só sabe porque ela fala quando ele chega em casa. Então, quando ele vai falar de política pública, ele fala de algo que nós passamos para eles. Então, como é que é isso? A gente tem o conhecimento de causa e a gente não vai se apropriar desse conhecimento para ocupar o nosso lugar.